sério, né? Para parar, né? E olha que quando eu era criança, aos 4 anos de idade eu não falava. E minha mãe levou no médico para saber se tinha um problema de surdez, se era mudo. E o médico falou para minha mãe assim: não, não tem problema nenhum não. Quando ele começar a falar, a senhora vai pedir para parar. E era. Minha mãe sofreu muito comigo porque eu lia placa de ônibus, lia placa de rua, não queria nem saber. Então, quando fala assim, pode começar a falar, eu faço. O parar que é a grande questão, né? E como o Vicente falou, Vicente, eu sou reencarnacionista, já com conhecimento das múltiplas existências que todos nós temos oportunidade. Se você me chamar de Maria José, eu respondo oi. Porque em algum momento eu fui Maria José, né? Agora, Edivaldo também já fui. E eu costumo dizer o seguinte, que tem o Divaldo Franco, que é muito conhecido no movimento espírita, e tem o Evaldo Fraco, entende? É quase igual, mas é a oportunidade que nós temos, e assim, e é Nivaldo, Divaldo, Osvaldo, tudo quanto é Aldo que acham no caminho, me dão, e eu vou aceitando, né, vai? Que seja já uma perspectiva de uma nova existência, né? Porque a gente que já passou, agora eu quero outras, pela oportunidade de misericórdia de Jesus, que nos oferece a oportunidade, sempre a chance de voltarmos, como diz, está lá no dômen do túmulo que abrigou o corpo de Allan Kardec, eu acho assim, não, no túmulo de Allan Kardec, não é o túmulo de Allan Kardec, é o túmulo que foi colocado o corpo que serviu ao espírito que nós conhecemos como Allan Kardec, está escrito lá, nascer, crescer, viver, morrer e renascer tantas quantas vezes for necessário. E eu acredito que no nosso caso é necessário ainda muitas experiências no plano físico para que a gente possa ter uma compreensão mínima do Evangelho de Jesus. Porque cada um de nós que já estamos matriculados a uma casa espírita, em qualquer período de tempo, denota a nossa necessidade da aplicação do Evangelho em nossa vida. Porque todos nós que hoje somos abrigados pela bandeira da doutrina dos espíritos, nós já conhecemos o Evangelho de fia para via. Porque abre o Evangelho, seja na Bíblia Sagrada ou o Evangelho segundo o Espiritismo, e você não vê nas frases de Jesus muitas novidades. Eu já li isso. Eu já escutei isso. Essa afirmativa denota o nosso concurso em várias etapas reencarnatórias à luz do Evangelho de Jesus, atingindo apenas o intelecto, mas ainda não penetrando nos nossos corações para se transformar em atos. E nessa existência, quando nós somos matriculados na doutrina dos espíritos, é como se a bondade de Deus falasse assim para cada um no recôndito de nossas almas. Meu filho, agora está na hora de fazer. Porque falar, tu já falou muito. Não no meu caso, continuo falando. Mas eu tenho um parâmetro, uma vez, sabe, o Vicente Rubens, uma jovem virou e falou assim para mim, Evaldo, quantos anos o senhor está dentro da doutrina espírita? E eu com a boca desse tamanho, à época eu falei, 40 anos. Ela é mesmo? E no mesmo momento, o meu mentor, o meu protetor perguntou assim para mim, e há quanto tempo a doutrina espírita está dentro de você? Aí bateu a vergonha danada, sabe? Porque hoje eu sei que por um período de tempo muito pequeno que os conceitos, e o principal conceito da doutrina dos espíritos não é o intercâmbio com o plano espiritual, não é a existência, pré-existência e sobre-existência da alma. O principal objetivo que a doutrina dos espíritos veio implantar na Terra é que fora da caridade não há salvação. E essa afirmação do Espírito de Verdade para o senhor Allan Kardec nos faz mudar a ótica, porque
Na página inicial que Emmanuel nos traz, através da mediunidade de Chico, Paulo fala da Jerusalém de cima. Por quê? Porque nós ainda estamos atrelados aos atos exteriores. Hoje eu fui na casa de Zé Carpinteiro, escutei a palestra, tomei passe, bebi água fluidificada, está resolvido o meu problema. Ledo engano. Ledo engano. O fato de estarmos hoje aqui é para que, absorvendo as orientações que o plano espiritual nos traz através de um estudo, de uma palestra, é quando coloca o pé ali no tapete, começar a praticar aquilo que foi colocado aqui. E independe de quem esteja falando ou ouvindo. A responsabilidade é a mesma para todos. E nesse sentido de responsabilidade é que nos foi proposto o tema do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sede perfeitos. Só a título de lembrança, Jesus fala assim: se quiserdes ser perfeito como o Pai Celestial amai os vossos inimigos. Frase tão fácil de ser verbalizada, né? Mas quando se trata da prática, da ação cotidiana, de você já tem a dificuldade de identificar alguém como sendo seu inimigo, ou aquela pessoa que só o simples fato de estar no mesmo ambiente que você te desagrada, desestabiliza, dá tremura, os olhos lacrimejam às vezes de ódio, só por estar no mesmo ambiente. Não precisa fazer nem falar nada, não. Sabe? Aí a gente usa tantas expressões tão comumente utilizadas no meio popular: meu santo não foi com dele. Né? Não cruza com ele. Sabe? A sombra dele me incomoda. Sabe? E são expressões que você começa a entender que nos distancia da proposta do Evangelho de Jesus. Mas será que Jesus não conhece a alma humana e dá como lição o amai os vossos inimigos? Será que o mestre está falando assim: olha só, é uma situação fácil, é igual você cortar a unha. Ela está grande, você cortou e resolveu o problema. Amar o inimigo é a mesma coisa. Será que Jesus queria minimizar esse sentimento que é tão triste, né? Quando alguém fala assim: eu odeio fulano. Sabe? É uma situação muito triste, porque para você amar, basta um ato de boa vontade para amar. A gente lembra disso, né? Quando a gente começa a namorar as nossas esposas, nosso marido, né? Um ato de boa vontade faz com que aquela pessoa tenha uma outra expressão no meu olhar. Agora, odiar, não. Odiar exige um esforço diário. Quando você não gosta de alguém, você acorda com essa pessoa e o que ela fez ou falou na sua cabeça. Na hora do almoço, você está mastigando e está lembrando do que ela falou ou fez. Na hora que você janta também, quando vai deitar, então você leva essa pessoa para dentro da sua cama. Porque esse sentimento, ele é retroalimentado. Quanto mais vezes eu lembrar de algo que alguém me fez, que me machucou, que me magoou, mais ações de lembranças eu vou ter sobre aquela mesma situação. Saímos daqui hoje, ao término da reunião, e aí eu moro na freguesia. Aí o Rubem fala assim: tu vai passar ali pelo centro da Taquara? Aí eu olho para ele: não, é que eu tenho que ir lá ainda no Rio Centro, sabe? Eu vou sair daqui, pego a estrada do Bandeirante, vou ter que ir lá no Rio Centro, e não te dava carona. Pô, mas dá carona pro Rui passar na Taquara, sei lá onde ele vai querer ficar, e se ele pedir para eu levar ele em casa? Porque ele é meio abusado. A gente já faz uma conjectura de situações que ele podia falar assim: dá para você dar carona para Ana Maria? Não era nem para ele. Mas eu não dei chance dele verbalizar, por quê? Porque eu estou já numa situação de uma carapaça, porque tudo que vão falar para mim pode ser agressivo. Então, antes que alguém me agrida, eu já vou me defender. Porque não tem um ditado popular, e até utilizado muito pelos meninos no futebol, né? A melhor defesa é não para o Evangelho. A melhor defesa para o Evangelho é a consciência tranquila de que todo o bem que você podia fazer, você fez.
Para o Evangelho de Jesus, o ataque é uma reação ao bem que você pode fazer pelo outro. Então, quando Jesus nos propõe o amai os vossos inimigos, Jesus está dizendo o quê? Não há meios ainda, dentro do nosso nível de entendimento, de você nutrir um sentimento por alguém que lhe desagrada profundamente. E Jesus não está fora da realidade, não está fora da casinha, que nem a garotada fala quando a atitude é inconveniente. Não, Jesus está nos propondo o quê? A partir do momento que você pensa na possibilidade de amar aquela pessoa que você entende ser seu inimigo, você está falando o quê para aquela pessoa, para aquele espírito imortal? Na próxima existência, eu posso te receber como filho, como irmão, como mãe, como pai, como membro da mesma casa espírita que eu. Como é que a gente vai fazer? A gente tem o benefício da misericórdia de Deus com o esquecimento do passado. Mas digamos, né, que um mensageiro de José o Carpinteiro fale assim: hoje, dia 17 de maio de 2023, como presente para os membros da casa, que vêm, apesar do tempo um pouco xoxo, um pouco frio, vão na casa para assistir uma reunião. Hoje vai ser permitido passar aqui nesse telão a existência anterior do Luiz. Desde o seu nascimento, na outra existência, a sua juventude, a sua maturidade, a sua velhice e o seu desencarne. Aí você, legal, a gente vai conhecer a história do Luiz. Aí começa, o Luiz nasce e aí ele descobre, qual é o seu nome? Lembra? Ele descobre que a Romilda poderia ter sido mãe dele na outra existência, mas ela o abortou, porque não queria ter filho. Aí o Luiz já vai olhar para a cara dela. Bonito para tua cara, né? Bonito, pois é. Entendeu? Você nem gostava do cara, né? Rolou um clima lá, engravidou. Aí o Luiz já olha assim meio torto. Tudo bem. Agora ela não é nada minha, por isso que eu também não gosto muito dela, não. Deve ser isso, por causa do passado, né? Aí o Luiz olha para o outro lado. Qual é o seu nome? Tereza. Aí ele vê na tela aqui que ele induziu a Tereza ao suicídio por um amor não reconhecido, não aceito. Ele não admitia a possibilidade de se apaixonar pela Tereza, embora a Tereza tivesse verbalizado que ele era um grande amor para ela naquela época. Tereza hoje, né, não? Naquela época. Aí o Luiz olha para a Tereza. Oi? Não, espera, aí o caso é mais grave. O caso é mais grave, Luiz, calma, vamos lá. Hoje quem está na berlinda é você. Não tenta jogar a peteca pro outro, não. Tá bom? Aguarda, segura a tua onda aí. Aí o Luiz olha para a Tereza e fala assim: caramba, cara, ela suicidou por minha culpa. Aí ele, poxa, Tereza, me perdoa, não quero nem falar contigo, Luiz, eu não sabia disso, agora eu sei. Não quero nem falar contigo. Não seriam reações naturais da gente quando você começa a ter percepção do que você fez, não é do que você sofreu apenas, não. Porque o espírita acha que na existência anterior ele foi um mártir do sofrimento, da incompreensão da sociedade que ele estava inserido, e isso daí não está escrito em lugar nenhum. Então foi ele, né? Oi? Não, eu já conheci umas 350 quilópatas. Eu já reconheci muita. Mas você sabe que Divaldo, perguntaram a Divaldo, né? Divaldo, por que todo espírita foi rei, rainha, príncipe, princesa, conde, condessa? Aí, ninguém foi vassalo, ninguém foi cozinheiro, né? Aí Divaldo falou assim: não, meu filho, porque esses já progrediram, já evoluíram, só ficou quem era rei, rainha, que é tudo orgulhoso, pretensioso, sabe? Bastante orgulhoso, prepotente, né? Então, quando a gente fala, quando Jesus nos propõe a ação de amar os inimigos, não é uma ação que o mestre sabe que é de fácil execução diante de uma agressão, de uma ofensa que você recebeu. Kardec fala pra gente que não dá para nutrir o mesmo amor por um amigo do que por um inimigo. E Jesus não faz uma proposta de hipocrisia. Rubens, eu lembro que você foi meu inimigo no passado, mas hoje eu te amo. Cascata. É cascata. Isso daí precisa de ações
profundas na alma para que possa se reverter o quadro. Porque quando o Luiz vê na tela, que ele foi irmão carnal do Rubens e um ajudou o outro no progresso para a sua vida espiritual, vai falar assim, poxa, eu tenho essa dívida de gratidão com o Rubens. Aí o Rubens olha para ele e fala assim, tem mesmo, vai ter que pagar tintim por tintim. Pior que é verdade. É, né? Tu viu como é que tua história está encrencada, né? Descobriram. Pois é, entendeu? O amai os vossos inimigos do mestre passa pelo primeiro item, que é o esquecimento da ofensa recebida. Porque Jesus fala assim, amar a parentes e amigos, até os hipócritas fazem. Porque quando eu olho para minha esposa, para os meus filhos, eu não penso na possibilidade de uma ação indevida minha para com eles na existência passada. Eu penso e vejo o quê? A minha dedicação, o meu carinho, o meu respeito, a prática de um amor consciente para a minha esposa e para os meus filhos, para o meu marido e meus filhos. A nossa ação de amar os inimigos não é uma ação que você consiga reverter numa existência com muita facilidade. Não dá. E Jesus, será que o mestre não sabia disso? Será que a proposta do mestre estava se referindo à presente encarnação? Chegaram perto de Chico Xavier e falaram assim, Chico, você sabia que fulano se considera seu inimigo? E o Chico falou assim, eu fico muito triste com isso, muito triste. Mas eu ficaria muito mais triste se fosse eu que odiasse ele. E a gente não pensa nessa proposta. Quando alguém fala de forma intempestiva que não gosta de mim, que tem, graças a Deus, assim, ninguém falou isso para mim na presente existência, né, que tem ódio de mim. Graças a Deus, sinceramente, não falou mesmo. Mas tem aqueles que não gostam, não se agradam de mim, é um direito de cada um. Mas não me dá o direito de fazer o mesmo, de retribuir o mesmo. E é isso que Allan Kardec fala. O propósito de amar os inimigos não é você ter uma relação de afinidade com aquele que você sabe que não gosta de você. Mas não lhe dá o direito de solicitar, que nem uma coisa que o Vicente Espírita não fala isso, que eu vou falar agora, tá? Deus está vendo. Deus não dorme. Castigo vem pelo Wi-Fi, não vem mais a cavalo, não. Agora é Wi-Fi. É 5G, né? O espírita não fala isso. Quem fala isso é os irmãos desavisados da lei da reencarnação, da proposta, né, de transformação moral que o senhor Allan Kardec coloca para a gente, né? O verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas mais... Por que domar? Por que domar? Assim, vocês não lembram, vocês são mais novos que eu, mas antigamente o circo tinha domador de leão. E o domador... Não fala que tinha, que vai saber a idade de vocês. Eu ajudo, vocês não se ajudam. Foi no filme? Ah, tá. Netflix. Isso. Então o leão ficava lá em cima, lá daquele tablado, o leão, o tigre, e o domador, né, com a cadeira e o chicote, estalava o leão, pulava de um lado para o outro. Se caísse a cadeira e o chicote, o que acontecia com o domador? Virava almoço. Não virava almoço? Então, quando o senhor Allan Kardec coloca que nós temos que domar as nossas más tendências ou más inclinações, o que o senhor Allan Kardec está falando? São tão gritantes dentro de mim a minha intemperança, o meu rancor, o meu revide, a minha vingança, que eu tenho que estar com o chicote da boa vontade e a cadeira da disciplina permanentemente controlando essas minhas más inclinações, minhas más tendências. E o que a gente normalmente fala? Não, eu já superei isso. Quando fala assim é mentira. É mentira. Nós não superamos uma dificuldade, apenas não houve motivos que ela se apresentasse de novo, porque nós estamos dentro da casa que leva o nome de José o Carpinteiro, o médium do silêncio. Olha só, Emmanuel coloca José como um médium do silêncio, aquele que soube ouvir a espiritualidade superior e seguir as orientações.
Eu não faço isso. Eu ainda não faço isso. Eu ainda discuto com as orientações espirituais que vão contra os meus interesses. Contra os meus interesses. Evaldo, você tem que perdoar fulano, porque não foi com o senhor. Eu falando com o meu mentor, né? Não foi o senhor que ele ofendeu, não foi o senhor que ela traiu, então por isso que o senhor diz que eu tenho que perdoar. E como ele é um espírito muito amoroso, ele fala assim, não, o recado não é meu, é de Jesus. Porque reconcilia-te com teu irmão enquanto caminha com eles, é a mensagem do mestre. Se eu já consigo reconhecer em alguém um desafeto, e nessa existência não há motivos para esse sentimento, evidentemente que pode ser uma lembrança do passado. Pode ser. E o espírita tem mania de colocar como certeza absoluta. Eu não vou muito com a cara daquele irmão ali, deve ter sido alguma coisa do passado que ele me fez. Nunca fui eu que fiz. Nunca fui eu que fui orgulhoso, prepotente, egoísta, invejoso, vaidoso. Não, é sempre o outro, porque eu não acredito. Minha mãe falava que eu era um doce de criança e até hoje eu acho que eu estou cheio de formiga em torno de mim, porque era um doce de criança e é mentira. Então, a proposta do Evangelho, quando Jesus vem nos trazer a questão do amai os vossos inimigos, é Jesus falar assim para a gente, Vicente, você tem que começar a se preparar nesse sentimento de modificação íntima, porque o teste virá. O teste virá. André Luiz fala para a gente no livro Sinal Verde, que quando o aluno está pronto, a prova aparece. E quando eu tenho certas preocupações com alguns temas do Evangelho, porque você tem que estudar o tema, tem que preparar o assunto da palestra, né? Então, aí eu já fico um pé atrás. Antes de vir para cá, passei lá na minha casa, que eu tinha que resolver um assunto, aí estava o presidente e o diretor lá. Os dois me deram uma bronca desse tamanho. E depois que eles deram uma bronca toda, aí chegou outro irmão, falou assim, eu queria pedir desculpa que eu fiz isso, e não esqueci de falar com vocês. E era o motivo da bronca que eu levei. Que eu não fiz, não era minha atribuição, mas quem tinha atribuição que não fez, chegou depois. Se eu me exaspero. Olha aqui, sabe com quem está falando? Né? É da hora falar isso na casa espírita. Sabe com quem está falando? Você não vai falar assim comigo, não. O Evaldo de ontem faria isso, com uma naturalidade, dava uma rabanada e ia embora, nunca mais bota o pé aqui. Aí no outro dia está lá, a cara de santinho, porque sabe que o bicho pega mesmo. Então, aí quando aconteceu esse lance, eu falei assim, é o tema de hoje, amar os inimigos. Por quê? Porque a gente coloca a inimizade como algo perene, permanente, e não. Às vezes são situações que acontecem no nosso dia que nos desestabiliza de uma forma e o outro nem percebeu. Como no exemplo que eu dei do telão, o Luiz falou assim, gente, mas eu fiz tudo isso de ruim? Sabia não. Pô, eu não prestava não. Aí sempre tem uma alma caridosa e fala assim, não presta. Não é que não prestava, você ainda não... Porque o espírita gosta de fazer essas coisas, né? A gente querendo levantar do chão, se aprumar na cadeira, ele vem, quebra o pé da cadeira para tu cair no chão de novo. Então, e muitas das vezes, as duas irmãs, até esse telão, olhavam para o Luiz, que é um amigo, um irmão da casa, sempre... Não tanto. Não exagera. Não exagera, Luiz, a gente te conhece. Nessa a gente já te conhece, não? Menos. Então, aí as duas passam a olhar o Luiz de que forma? Não é confiável. Por quê? Não, eu sei que não. Mas por quê? Por causa do fato anterior ou por alguma coisa que ele fez hoje que deu essa percepção de que ele não é confiável? Por causa de uma distância anterior. E muitas das vezes tem pessoas que falam assim, eu não vou falar o nome, que depois vai ficar no YouTube, a pessoa não vai gostar mesmo, né? Não, mas não foi do Rubi essa, não. Que a pessoa fala assim, eu não guardo mágoa. Meu coração está livre da mágoa. Mas no dia 15 de fevereiro de 2008, você falou uma coisa que não guardo, que eu não esqueço. Sabe? A garotada fala assim, pegou ranço, né?
Agarrou ranço, né? Uma coisa assim, né? Que a garotada fala. E o que quando você usa essa expressão, você está dizendo? Mesmo que você me peça perdão, eu não te perdoo. Porque o que você me fez, a dor que você me causou, é maior que todas as outras coisas. É isso que o Evangelho nos propõe? O Evangelho nos propõe o quê? Reconcilia com teu irmão enquanto caminhar com ele. O perdão 7 vezes, 70 vezes, já é, Evaldo, considero que já é um outro patamar de entendimento. Porque o perdão, na origem da palavra, tem duas palavras que os gregos interpretavam de forma diferente: perdão e arrependimento. Para os gregos antigos, arrependimento é você olhar para frente. Você não vive no passado das ações que você cometeu e que hoje a tua consciência te acusa, e se você está realmente arrependido, você olha para frente, propondo-se uma nova ação. Tá? O entendimento para os gregos de arrependimento é esse. E o entendimento do perdão para os gregos é olhar para trás. Eu fiz aquilo que magoou Luiz, então não tenho direito de repetir essa ação. Nem com Luiz, nem com ninguém. Então, quando eu chego a esse entendimento do perdão, eu já passei do processo da reconciliação. É o quê? Eu reconhecer o meu erro, eu estou arrependido dele, não vou cometer novamente o mesmo erro. Rubem, quer ser meu amigo? Eu te prometo que eu não vou fazer mais o que eu fiz ontem com você. Então, esse é o processo de arrependimento que Jesus nos propõe. Não reconcilia-te com teu irmão quando caminha com ele. Por quê? Porque as tuas atitudes vão corroborar, vão confirmar o teu desejo de mudança. Mas o que normalmente a gente faz? O Luiz chega aqui na casa, faz a atividade que for pertinente a ele, ou então vê uma necessidade qualquer na casa, ele busca atender aquela necessidade, mas aí vira as duas irmãs e fala assim, mas só que ele me levou ao suicídio e ele me fez abortar. O que aconteceu ontem, a gente não consegue tirar do coração da gente. A gente não dá a oportunidade do outro mudar. Certa vez, eu analisando um comportamento de uma pessoa que, na época, eu achei que ela estava muito errada comigo, e depois eu percebi que era eu que estava errado, e eu escutei aquilo assim no meu íntimo. Jesus diz que os arrependidos são os que se salvam. Jesus dá o direito de arrependimento, agora você não dá. Sabe? Aí a gente usa uma expressão assim, fez comigo uma vez só. Nunca mais vai fazer. Mas será que sempre a pessoa vai cometer a mesma atitude? Será que eu não estou propenso a seguir a oração dominical que Jesus nos ensina? Perdoe as minhas dívidas na medida que eu perdoo aos meus defensores, aos meus devedores. Como é que eu vou chegar perto de Deus na minha oração íntima e pedir a Ele, Senhor, tenha piedade de mim, pois eu pequei? Aí a nossa consciência fala assim, tenha piedade do teu irmão que pecou contra você. Então, a proposta do Evangelho de Jesus de amar os inimigos não é uma proposta de uma fragilidade. Fulano é frouxo, faz com ele, ele perdoa. É bobão, não tem personalidade, não é? A página de Emmanuel diz, inicial, que se eu for analisar a opinião dos outros diante daquilo que o Evangelho me propõe, eu não faço o que o Evangelho me propõe. Eu não faço. Porque ele diz o seguinte, os incompreendidos da sociedade buscam o seu progresso apesar das incompreensões. E nós continuamos a querer vivenciar no plano material, querendo agradar todo mundo. Sabe? Não, eu não vou vir aqui de camisa roxa, porque o que vão pensar de mim? Mas se eu só tiver uma camisa roxa, eu não venho? Ou então eu chego aqui e reconheço a Ana como alguém que há 20 anos, 20 não, que é a garota nova, há 10 anos atrás, eu tenho que me reconciliar contigo, cara. Entendeu?
Há 10 anos atrás, eu falei algo que a magoou profundamente. E eu chego aqui, ela me recebe com um sorriso. Qual é a minha percepção? Poxa, tá pensando que vai me enrolar? Tá esperando uma oportunidade para me dar uma rasteira? Isso é o que a luz do Evangelho? Não julgueis para não seres julgados. Na mesma medida que julgar o teu semelhante, tu serás julgado. Isso dá um medo, hein? Não da responsabilidade. Da responsabilidade. Sabe por quê? Que às vezes... Sabe por que a gente tem o sentimento de medo? Sabe por quê? Porque eu analiso a minha conduta. Eu julgo. Então, se eu julgo, é evidente que quem vai me julgar? Não. Vocês viram aquele filme O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna? Eu adoro esse filme. Toda vez que passa eu vejo. Eu adoro. Aí tá lá. Todo mundo morreu, né? Tá lá diante do tribunal, Nosso Senhor Jesus Cristo no meio, Nossa Senhora como advogada e o Caramunhão, filho de Ronquifusa, né? O trevoso, chifrudo lá como acusador. É fábula. Não existe isso. Não existe isso. O que existe na realidade é que a minha consciência será meu juiz, meu advogado e meu promotor. A minha consciência. Porque aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Se está na nossa consciência, eu não preciso de juiz externo. Quer ver? Não. Na minha consciência já não cobra dele agora. Justamente, mas não é Deus. Não é Deus, é você. É você própria. Porque quando você toma uma atitude correta, que a tua consciência aprova, pode todo mundo falar que você está errada. Você pina o narizinho e vai infeliz da vida em frente. Por quê? Porque você não tem uma acusação íntima das tuas ações. Agora, quando você dá um passa fora no Rubens, porque o Rubens gritou com você, e todo mundo fala assim, bem feito, fez bem, porque ele é muito arrogante. Aí você fala assim, poxa, mas não foi isso que eu aprendi. O Evangelho não me ensinou a eu revidar o mal com o mal. O Evangelho me ensinou a fazer o bem que me deseja o mal. Gente, eu não estou falando para vocês que eu faço, porque eu não faço, seria mentira. Tem espírito aqui que está me olhando muito sério, sabendo que eu tenho que falar a verdade. Não faço. Mas se eu não insistir no ensinamento, tem um ditado popular que fala que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Em algum momento isso vai entrar no meu íntimo. A doutora Marlene Nobre, né, fundadora das Associação Médicas Brasileiras e Internacional, ela tem uma frase cunhada já no plano espiritual em relação a esse ditado, que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Ela fala assim, que as gotículas de amor de Jesus, batendo na dureza dos nossos corações, cria um côncavo aonde essas gotas repousarão. Então, eu preciso falar do que o Evangelho me propõe, porque são gotículas de amor no meu coração endurecido. Mas eu não posso chegar e falar assim, gente, olha só, amar inimigo é uma mentira, isso aí não existe, é cascata, vocês entenderam tudo errado. Eu não posso falar isso, que não é essa a proposta do Evangelho, está bem explícita. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. O capítulo 5 do Evangelho de 2 Mateus, ele trata das bem-aventuranças e do sermão, o sermão profético, quando Jesus fala das tribulações que enfrentaríamos, para que a gente passe de um plano de prova e expiação para um plano de regeneração. Mas que tribulação a gente vai enfrentar? Guerra, o tráfico de droga com a milícia se disputando espaço aqui? Não. Não é nada disso, não. É quando eu entendo a necessidade da minha modificação íntima, quando eu desejo, como Paulo de Tarso fala, aquele que segue o Cristo, que nova criatura é. Que nova criatura é? Quer dizer, você abandona o passado, não importa mais o passado? Não. É você lembrar-se de que as tuas atitudes de ontem fez sofrer o outro e a você. Porque quem pensa assim, eu não perdoo, é mais necessitado do que aquele que esquece a ofensa. É assim que Jesus nos olha. Quando você fala assim, eu vou perseguir fulano até o inferno.
porque eu não esqueço o que ele me fez. Jesus olha e fala assim, não, filho, eu vou estar junto com você, porque eu quero mudar você. Porque Jesus fala que ele veio para quem? Para os doentes. Os sãos já pertencem ao Pai que está no céu. Então, aquele que conscientemente perdoa, aquele que tem no seu íntimo desejo de mudança, a tal ponto de não ver no outro um inimigo, mas um irmão necessitado, esse daí o Evangelho já está fazendo a modificação na vida dele. Agora, quando eu venho na casa espírita para falar ou ouvir da necessidade do perdão, é como se a espiritualidade falasse assim, o remédio é amargo, mas faz bem. Porque o perdão, ele liberta não o perdoado, mas aquele que perdoa. Quando você, no teu íntimo, você fala assim, tá difícil de esquecer o que fulano fez comigo, mas eu vou me esforçar. Você sente uma revolução dentro do peito, sabe? Você sente. E aí, mesmo que fulano não mude a conduta dele, você começa a analisar assim, ele ainda está doente. Ele ainda está doente. A proposta de Jesus, quando traz essa afirmação de que para sermos perfeitos como o Pai que está no céu, amai os vossos inimigos, ela só é possível na extensão que ela é proposta através da reencarnação, que é a bênção do esquecimento. Quando nós retornarmos após essa jornada aqui ao plano espiritual e começarmos a ter, que não é imediato, mas termos dilatada a nossa percepção, e você fala assim, caramba, eu fui tão amigo do Vicente nessa existência que nem o que ele me fez ontem foi o suficiente para diminuir esse sentimento de amizade. Porque o bem ocupa muito mais espaço do que o mal no nosso coração. Sabe? E quando a gente se propõe a esse sentimento de amizade, de cordialidade, sabe? De irmandade, mesmo que alguém chegasse e falasse assim, Vicente já magoou muito o Evaldo, fez isso, aquilo outro. Eu falo de coração aberto, foi na outra existência. Hoje ele é outra pessoa, hoje o desejo dele é de mudança e a gente não dá isso. Sabe? A pessoa falou alguma coisa pra gente quando a gente era criança, a gente chega aos 80 lembrando daquela coisa. Mesmo que a pessoa, ao longo desses 70 anos, 60 anos, mudou o comportamento dela e você viu. Não, mas o que fez, ninguém apaga. A mesma medida que eu uso para o outro será usada para mim, não esqueçamos disso. O processo de julgamento que Jesus nos alerta a evitarmos é nos prender em ações do passado que você não deseja mais reproduzir. Quantas vezes a minha mãe, hoje na espiritualidade, hoje não, já há bastante tempo na espiritualidade, quantas vezes ela me disse certas coisas que naquele momento eu não entendia, como sendo algo bom para mim. E ao passar do tempo, e eu não tenho mais ela no plano físico, mas eu guardo assim, mãe, você estava certa. Se eu tivesse feito isso naquela época, teria evitado tantos problemas. Mas mãe, eu agora aprendi. Eu estou fazendo do jeito que a senhora fez. E aí, isso aí a gente fala para a mãe, fala para pai, fala para irmão, fala para marido, fala para esposa, fala para filho, sabe? Porque muitas das vezes a gente olha os filhos como marionetes da nossa vontade. Tem que fazer o que eu quero. Sim, quando pequeno é a coisa mais fácil do mundo. Senta aí, a criança senta. Se levantar, apanha. Ela acredita que vai apanhar, então não levanta. Mas depois que o filho fica adulto e ele começa a mostrar as tendências dele, não é? A gente fala assim, passa na rua e vê um irmão dependente de crack. Qual é a expressão que a gente usa? Cracudo. Se fosse teu filho, tu ia chamar de cracudo? Sabe? Se fosse meu filho, eu ia querer que a polícia chegasse e espancasse ele, ou outro morador espancasse ele, ou eu ia querer colocar todo o meu esforço para tirar ele daquela situação. E se quando eu chego na espiritualidade, eu percebo que eu era inimigo dele na outra existência e levei ele pela imposição ao vício, e agora ele veio na condição de meu filho, para que eu consiga recuperar ele.
Será que se eu soubesse na outra existência, que na presente existência esse espírito viria como meu filho, eu o induziria à prática do erro? Ou eu já prevendo que ele na próxima existência vem como meu filho, eu quero ele uma pessoa melhor, um espírito mais amoroso, para que nessa existência ele não me traga tantos dissabores e siga seu caminho em paz? Amar os inimigos é muito bonito de falar quando o inimigo não está dentro de casa. Num filho incompreensível, numa esposa exigente ao extremo, um marido grosseiro. Quando isso está dentro da nossa casa, aí você fala assim, gente, como que eu vou amar? Mesmo sendo filho. Eu gosto de contar uma história que ela me marcou muito, e eu repito em vários momentos. Nós tínhamos uma tarefa aqui na região da Taquara de café da manhã com moradores de rua, em situação de rua. E tem até hoje essa tarefa, domingo, a gente se reunia aqui na porta do Eurípio de Bassanufo, né, 5h30, 6 horas da manhã, preparava ali os lanches e saía em caravana para distribuir. Numa oportunidade, tinha sobrado muito lanche, naquele dia em particular. E aí um amigo falou assim, poxa, a gente podia ir lá embaixo do viaduto da Cidade de Deus, indo para Barra, que tem uma Cracolândia lá. 100, 150 pessoas, em média ali. E aí o amigo, poxa, pessoal, vamos lá? Aí aquele silêncio sepulcral, né? Aí o amigo falou assim, não, vai eu, Evaldo, fulano. Eu falei, eu? Vou sim, não, claro que eu vou. E fomos, chegamos lá, sabe o que é mudar um pouco da imagem daquela situação? Porque quando eles viram a gente parar os carros, abrir a mala, fizeram uma fila ordenada, em silêncio, cada um esperando, não sabe o que ia ganhar, mas que ia ganhar alguma coisa, ia. Eles em silêncio. Teve 2 que começaram a querer tumultuar, saíram os outros 2 da fila, deu um safanão em cada um, ou fica aqui direito, ou não vai ganhar nada. Aí os outros se aprumaram, tudo direitinho, lá na fila. E a gente entregando os alimentos. Nisso vem uma senhora, desse tamanhozinho, uma bolsinha de mercado embaixo do braço, olhando assim, aquele grupo lá, eu não lembro o nome que ela falou, aí eu sempre falo um nome diferente, mas não lembro mesmo. Aí ela falou assim, Rogério, vem cá, meu filho, é mamãe. E o Rogério lá falou, mãe, me deixa, fica gritando aí igual uma maluca. Aí ela, não, filho, vem cá, mamãe trouxe uma coisa para tu. E aí ele, sem graça, foi lá perto da mãe, a mãe abriu a bolsa, tinha uma camisa limpinha, um short limpinho, um pãozinho dentro, não sei com o quê, e aquele negocinho de suco, tipo Del Valle, aquele negocinho desse tamanhozinho assim. A mãe trouxe para você, que você está tão magrinho, tem que comer, filho. Aí ele, tá bom, mãe, me deu, agora vai embora. Ela, tá bom, filho, volta para casa. A mãe botou roupa limpa lá na tua cama, volta para casa. Mãe, me deixa. E saiu andando. E ele foi andando, e ela olhando, e ela falou assim, amanhã a mamãe volta. É amar os inimigos. E o nosso filho, às vezes, está dentro de casa, dormindo na cama, quietinho, lá na boa, e a gente fala que é um filho imprestável. Sabe? É um filho imprestável. Serve para nada. Mas não está na Cracolândia, não. Porque se tivesse lá, a gente não teria, talvez, força de tentar tirar de lá. E isso é amar os inimigos. Porque ela não estava preocupada com o julgamento de ninguém, se ela estava certa ou errada, se o filho era um viciado, se não era, ela estava preocupada de amar aquele que Deus deu na sua mão para cuidar. Então, amar os inimigos não é brincadeira para espírito infantilizado. Amar os inimigos é para aquele corajoso, como diz Kardec, às grandes batalhas, Deus dá a grandes generais. E os grandes generais não estão nos palácios, muitas das vezes. Tem também, mas não estão lá. Eu lembro sempre, hoje já na espiritualidade, o nosso irmão Jô Soares, né? E uma vez perguntaram a ele, Jô, você é rico, inteligente, circula em qualquer meio da sociedade brasileira e europeia, fala 5 idiomas, você é um homem feliz, né?
Se meu filho não fosse autista em último grau, eu seria feliz, mesmo não tendo tudo isso. Mesmo não tendo tudo isso. E o filho dele tinha um grau de autismo muito severo, que era agressivo na rua, e ele não podia tirar o filho dentro de casa. E um cara que era conhecido no Brasil todo. Amar os inimigos é para quem tem disposição e coragem de mudar o teu íntimo, o teu coração. Não é para aquele que acha bonitinho chegar ali na Taquara, em qualquer outro bairro, dar uma bolsinha com roupinha, um cafezinho com pão e manteiga, e na olha assim para ver se tem alguém vendo. Isso aí é fácil. Isso é fácil. Primeiro que você não está dando o que é teu. Você está dando alguma coisa que alguém juntou. A casa que recolhe alimentos para cesta básica. Eu dei 5 cestas básicas. Quanto custou 1 quilo de arroz? Ah, não sei, estava tudo lá, eu só montei. Sabe? Amar os inimigos é você tirar de dentro de você o espinho. Aquele espinho grandão de laranjeira, sabe? Que crava dentro de você, e você sabe que a única forma de você se sentir melhor é tirando esse espinho. Então é você amando. Ah, Valdo, mas é muito difícil. Concordo plenamente. Mas só que hoje nós já estamos parando para ouvir sobre o assunto. Quem sabe, quando retornarmos ao plano espiritual, essa vontade não seja recrudescida, não seja aumentada. E na próxima existência, eu peça a Jesus a oportunidade de me reconciliar com os meus inimigos. Porque quando o filho nasce, ou o sobrinho, ou o afilhado, que você olha aquele cotoquinho de gente. Quando você é avô, então, e avó, aí que se desmancha de uma forma absurda. E alguém chegar perto de você e falar assim, é teu inimigo do passado. É ruim, hein? É ruim, hein? Do jeito que eu amo essa criança, se é meu inimigo, já esqueci. Já acabou a inimizade, porque o meu amor supera. Porque o amor é capaz de superar todas as dificuldades. Como dessa mãe que vai na Cracolândia lá levar a roupa para o filho dela, ela não está preocupada de saber se naquele dia ele fumou 2, 3, 4 pedras de crack, ela não está preocupada que as pessoas passam com o pavor do filho dela, com nojo do filho. Vocês seriam capazes de ver um irmão dependente químico e dar um abraço fraterno nele? Será que a gente tem coragem disso? Será? E se a espiritualidade da casa falar assim, você vai encontrar hoje com um filho seu da existência passada, quando você sair daqui, aí você chega ali, fica vendo um carro bonito que vai passar, na esperança de parar e você falar com ele. Aí vem um irmão dependente químico, embriagado, e olha para você na inconsistência mental dele e fala, oi mãe, que nem eles falam para a gente, né? Mãe e pai, é assim que eles se referem a gente. Oi, mãe, dá um trocado aí. Aí você finge que não escuta, baixa a cabeça. Aí quando está chegando na porta de casa, aí, será que era meu filho da outra existência? E fica no drama, sabe? Porque a proposta do Evangelho de Jesus é fazer o bem sem olhar a quem. É dar com a esquerda assim que a direita saiba. É o óbolo da viúva, lembra da passagem do óbolo da viúva? Ela deu o que lhe faria falta, e muitas das vezes a gente tem em excesso o amor dentro de casa, mas é incapaz de oferecer no portão da rua. É incapaz. Então a proposta de amar os inimigos é uma transformação que temos que começar a desenvolver no nosso íntimo, porque na outra existência, Deus vai ver se nós aprendemos direitinho. Porque ele vai colocar em nosso colo ou na nossa cama aquela que a gente prejudicou de uma forma acentuada, e o esquecimento olha para o lado e fala assim, poxa, até que ele é jeitosinho, né? Não é lá uma sumidade, mas fica beijando o sapo doido para virar príncipe, sabe? E chega no final da existência, vê que não virou príncipe. Mas já beijou quando era novo, beija agora também, continua. É isso que Jesus nos propõe. Não é você sair do ódio para o amor como se estivesse trocando de camisa, porque é impossível para a gente. É impossível. Quando Paulo de Tarso, depois de passar 3 anos lá em Tarso,
como tecelão, resolve ir a Jerusalém para conversar com os discípulos, né? Sobre a aparição de Jesus para ele à porta de Damasco. E quando Saulo entra dentro da casa do caminho e ele vê aquele burburinho de gente sofredora sendo amparado pelos discípulos, Pedro numa azáfama, numa trabalheira danada, e ele olha aquilo, ele começa a chorar, porque há 3 anos atrás ele entrou ali para matar todo mundo. E qual foi a reação dos discípulos para ele? Cuidado. Porque muitas das vezes o lobo vem em pele de ovelha. O que os discípulos estão falando para a gente? Aceitar a mudança do outro é muito difícil, gente. Ele teve que ir para o deserto de Palmira, ficar lá mais 4 anos no deserto, junto com Áquila e Prisca, que era um casal, que fugiram de Jerusalém por causa dele, e ele ficou lá 4 anos, ouvia da sua tenda os dois lendo das anotações de Mateus, e numa ânsia danada de culto no lar, de ele chegar perto, mas cadê o medo? Cadê a coragem? A vergonha de ser reconhecido como sendo o perseguidor do cristão. Teve um dia que ele não se aguentou. O amor dele pelo Cristo estava de tamanha monta que ele chegou perto dos dois e falou: eu sou Saulo de Tarso. E os dois falaram assim: tu? Ah, impossível. Nessa expressão humilde, sofredora, cadê o homem garboso que chegava lá na casa do caminho, espancando todo mundo? Cadê? Aí Saulo falou assim: Jesus me mudou. O que a gente pede hoje não é milagre, que não existe, mas que Jesus promova essa transformação dentro da gente gradativamente. Porque se quiser mudar de uma hora para outra, a gente não suporta. A gente não suporta. Mas a mudança gradativa. Saulo de Tarso ficou 8 anos em isolamento diverso até começar a falar do Evangelho. Até pregar o Evangelho de Jesus. E o mestre diz o que para a gente? Dá tempo. Basta a gente querer. Porque amar é salutar. Odiar é sofrer. Que Jesus nos abençoe.